Yeshua, onde ele está, da sua ascensão ao seu retorno? Qual é o estado dos mortos? Existe a imortalidade da alma? Existe a reencarnação? Yeshua ressuscitou, sim ou não? Qual é a gravidade de se negar a ressurreição de Yeshua? Deus ouve o estrangeiro? Em que condições o gentil pode ser aceito, pode ter as suas orações ouvidas e pode fazer parte do povo de Deus? É correto negar a conversão ao gentio? Olá amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai, falando aqui da cidade de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre a autoridade e o sacerdócio do povo de Israel. Eu conheço muita gente sábia, inteligente, mas que desconsidera ou desconhece essa questão da autoridade do sacerdócio, de nação sacerdotal que Deus concedeu ao povo de Israel, começando ali com o nosso pai Abraão, a quem ele falou que em Abraão e na descendência dele seriam abençoadas as nações da terra. Então hoje surgem muitas pessoas dizendo saber alguma coisa e levando o povo após si. Não é? O próprio Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, fala a respeito disto, que depois da partida dele entrariam no meio do rebanho lobos cruéis que não perdoariam o rebanho e que arrastariam os discípulos após si. Agora, o nosso povo, o povo de Israel, tem uma facilidade para não ser enganado, para se defender, para se proteger. É que a Torá fala do surgimento de profetas. Capítulo 13, capítulo 18 de Deuteronômio fala a respeito disso. E um desses textos diz que se um profeta surgir no meio de vós, anunciando um sinal, ou fazendo aquele sinal, e aquele sinal se cumprir, veja bem, deu um sinal, o sinal se cumpriu. Será que é para nós aceitarmos aquele profeta? Veja bem, profeta é todo aquele que fala em nome de Deus, é profeta. Agora, se é verdadeiro ou falso, aí é outra conversa. Aí a Torá ensina, nesses textos que eu citei, que se aquele profeta, na sequência, após fazer o sinal, a maravilha, após adquirir a credibilidade que ele precisa através do sinal, ele disser, vamos após outros deuses e servamos-los, não ouvirás a palavra daquele profeta. Agora, é claro que nenhum desses profetas falsos que surge por aí vai falar isso, né? Vamos após outros deuses. Nós temos que ter a sabedoria para identificar isso aí. É quando ele ensina uma falsa doutrina, quando ele ensina uma heresia, quando ele ensina uma coisa de assimilação do paganismo, imortalidade da alma, morada no céu, enfim. Hoje está surgindo mais coisas ainda, oriundas do paganismo. Hoje, por exemplo, existe uma crença de que Yeshua está morto e enterrado na Galileia. E tem gente indo após isso. Então, não ouvirás a palavra daquele profeta. É pelo ensino que nós vamos conhecer o profeta e não pelo sinal que ele faz. Então, nós temos que respeitar, e quando eu falo respeitamos a autoridade de Deus que indicou Israel como o seu povo, nunca, jamais Deus tiraria o sacerdócio do seu povo e daria a um outro povo. Jamais. A gente vê que no reino vindouro, no milênio, de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. E Zacarias fala que naquele dia homens de 10 nações pegarão na orla do vestido de um judeu, no tzitzit da roupa de um judeu e dirão, iremos convosco porque Deus está convosco. O que isso significa? Que vão reconhecer a autoridade do povo judeu.
Então Deus nunca tirou do seu povo essa autoridade. Shaul Hachalia fala no capítulo 3 de Romanos, versículo 1 e 2, ele diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, veja bem, Deus confiou as suas palavras, a Torá, os escritos sagrados, ao seu povo. São israelitas, diz no capítulo 9, versículo 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, os concertos, a legislação, a lei, a Torá, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Mashiach, segundo a carne. Gente, Yeshua, Mashiach, HaMashiach, pertence ao povo judeu. O Mashiach veio para cumprir profecias referentes ao povo judeu. O gentil pode entrar nessa? Claro que pode, desde que ele concorde em se unir com o povo de Israel. A congregação de Yeshua, formada por Yeshua, foi formada somente por judeus. Cornélio foi o primeiro gentil que veio depois. Se uniu àquela congregação formada, composta de líderes do povo judeu. Então, a congregação de Yeshua, Kehilá, a congregação da nova aliança, era uma congregação e é uma congregação judaica. O sacerdócio nunca saiu da mão ou das mãos do nosso povo. O nosso povo de Israel hoje, mesmo aqueles que não creem em Yeshua, trazem o quê? A garantia da Torá. Quantas tentativas houve quanto o nosso povo? Hitler, a Inquisição, as cruzadas, nunca conseguiram destruir o nosso povo. E o nosso povo trouxe e garantiu a Torá. Veja bem, respeitar o nosso povo, respeitar o povo judeu. Yeshua falou, a salvação vem dos judeus. Respeitar o povo judeu significa respeitar a Deus. Entenderam? Veja bem o que diz o Salmo 147, versículo 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoraram os seus preceitos. Veja bem, ele não fez assim a nenhuma outra nação, nenhuma. Ele mostra, diz aqui o texto, a sua palavra a Jacó, a Israel, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Então, o capítulo 19 de Êxodo, verso 6, diz o seguinte: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7, versículo 6. Então, aqueles que têm um bom conhecimento da Bíblia deveriam reconhecer isso. Não há interpretação, entendimento da palavra de Deus, da Torá, fora do nosso povo. Os escritos da Brit Hadashah são escritos históricos, teológicos sim, mas não são canônicos, não são inerrantes. Eles nos revelam fatos históricos, mas eles não são inerrantes. Quando Yeshua e os seus apóstolos ensinaram o povo, eles usaram a Torá. Naquele tempo não tinha o Novo Testamento. Por cerca de 50 anos aproximadamente, não se ensinava nada baseado no Novo Testamento, a não ser baseado na Torá. Então, reconhecermos isso. Quando nós reconhecemos o povo, nós passamos a entender a sua vontade, nós passamos a entender a vontade de Deus e nos tornamos verdadeiramente parte do povo. Aqueles que quiserem mais detalhes, entrem em contato conosco. Shalom Aleichem, paz seja convosco.